Tenemos dos presentaciones esta tarde. La primera es la doctora Elizabeth Santín, ya algunos la habrán escuchado hoy a la mañana. Para los que no estuvieron presentes en la sala, estuvieron en la otra, les comento de sus antecedentes. La doctora Elizabeth es médica veterinaria, graduada en la Universidad Federal de Santa María, en Brasil. Realizó su maestría en Medicina Veterinaria en Jaboticabal, en la Universidad Estadual Paulista, Julio de Mesquita, y su doctorado en Medicina Veterinaria en la misma universidad. Obtuvo el título de postdoctorado en la Universidad de Davis, California. Es profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Federal de Paraná y se encuentra vinculada a otras universidades de Brasil y del exterior. Durante su carrera ha estado relacionada con la industria avícola a partir de proyectos de investigación, fundamentalmente con pollos, en temas de micotoxina, salud intestinal e inmunología. Es autora de numerosas publicaciones científicas y de divulgación y ha participado como conferencista en eventos tanto nacionales como internacionales. Así que, adelante, Elizabeth. Gracias, Jorge, una vez más. Gracias a ustedes que están aquí después del almuerzo. Ahora mi tema es mantenerlos despiertos, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hablar de microbiota y huéspedes. Es básicamente lo que está pasando dentro de todos, ¿no? La microbiota es un tema de moda. Cuando pensamos en microbiota, muchas informaciones salen todos los días en todos los journals que nosotros pensamos, tanto a nivel de investigación, ¿no? Se basa en Nature y Science, todos los días tienes un artículo nuevo de esa área de microbiota, y también está llegando a las magazines y las revistas más populares, ¿no? Porque es un tema realmente que está cambiando la forma como nosotros pensamos que muchas cosas están sucediendo, y esa es una de las pocas áreas donde los seres humanos tienen más información que nosotros. Ha involucrado muchos recursos para descubrir lo que pasa en seres humanos, y nosotros en la parte animal estamos, en verdad, más atrás en esas investigaciones. Por eso que mucho de lo que voy a hablar aquí hoy en microbiota es más relacionado a mamíferos, y precisamente roedores y seres humanos, porque en aves apenas estamos con las primeras investigaciones sobre el asunto y hay mucho ainda que descubrir, ¿no? Yo creo, aquí está. Bueno, cuando hablamos en salud intestinal me gusta mostrar esas fotos, ¿no? Porque así que nosotros pensamos cómo es ahí esas velocidades, ¿no? Y importante mirar que del punto de vista histológico, nosotros tenemos aquí la capa de células que hacen la absorción, ¿no? Tenemos células aquí caliciformes que hacen la producción de muco, y adentro pueden mirar aquí la cantidad de vasos y todo. Entonces aquí hablamos como siendo la camada mucosa con la lámina propia, ¿no? Y aquí la camada muscular con la serosa. Es importante pensar entonces cuando nosotros hablamos en términos de nutrición y todo eso, que una vez que los nutrientes están aptos, ya están ahí con toda la parte de digestión aprobada, ¿no? Tenemos aquí el final de la digestión que sucede en la borda en cepillo de los enterocitos, pero una vez que el alimento adentra aquí, ella va a los vasos para ir al hígado y ser procesado. Esa idea de que el alimento tiene que atravesar ahí y llegar a esos vasos para ser enviado a procesamiento en hígado tem que se quedar muy clara a nosotros. Siempre nosotros pensamos, y hay muchas investigaciones que dicen en relación vilo y cripta, ¿no? Porque cuanto más alto sería el vilo, más relacionado estaría con área de absorción. Pero tenemos que tomar un poco de cuidado con eso. Yo mismo ya he usado mucho el vilo y cripta para relacionar con mejora de ganancia de peso y conversión. Y eso realmente tiene una relación cuando estamos hablando de investigación que no tienes muchos desafíos. Pero cuando hay un desafío, lo que pasa es que tenemos una alteración en el proceso inflamatorio aquí, y a veces esa relación no puede ser hecha de la misma manera como en estudios sin desafíos.
Bueno, chegando mais cercano aqui, vemos uma quantidade grande de micro-organismos, não? A esses que chamamos microbiota. E são esses micro-organismos que ajudam em la digestão, produzem alguns componentes de nutrição do trato, como, por exemplo, os butiratos, que são muito importantes, e o desenvolvimento do sistema imunológico, porque já se sabe, por exemplo, que quando estamos falando de animais gnotobióticos que não tienes contacto com esses micro-organismos, o desenvolvimento do sistema imunológico não é o mesmo, ou seja, ele desenvolve, não tienes o mesmo, não é tão efetivo, não? E o término, em termos conceituais, chamamos de microbioma todos os micro-organismos. Aqui estamos falando de bactérias, de vírus, alguns micoplasmas e, quizá, outros micro-organismos que estão acá. E quando falamos microbiota, estamos denominando basicamente as bactérias, que são realmente o grupo que mais ha sido estudado hasta agora por questões de metodologia. Então, há outras coisas aqui para pensar. Quando se habla, e vai buscar alguns dados de revistas mais populares, dizem que para cada uma célula do ser humano, no caso, nós teríamos 10 células de micro-organismos. Mas isso é um erro de interpretação, não é bem assim. Em verdade, é que para cada gene do ser humano, temos 10 genes de bactérias que foram valorados aí. Então, não é necessariamente o número de células, mas sim é uma quantidade muito grande de micro-organismos. E cada um deles estão aí interagindo, interactuando. Então, tienes a relação do animal e tienes a relação também de entre eles, não? Normalmente, em passado, quando falávamos em termos de cultivo, não? Pensávamos que esses micro-organismos poderíamos cultivá-los, mas a maior parte deles não é cultivável por a forma antiga que tínhamos, em termos de placa e essas coisas. Então, a maioria das informações que temos são informações genéticas, quantos genes e coisas assim, e muitos desses micro-organismos não sabemos muito sobre o que são eles e quais são suas características. É fácil calificá-los, não? Em termos de duas ordens, que são os bacteriodetas e os firmicutes, e aí há um desdobramento muito largo que poderíamos estar aí falando muito, não? Bueno, quais seriam as funções da microbiota? Bueno, de acordo com Michael Good, ele disse que basicamente teríamos quatro funções. A primeira de proteção, por a própria competição que há entre esses micro-organismos, entre eles, produzindo metabolitos ou competindo por sítios de ubicação. Pero a ideia antiga que nós teníamos de competição exclusiva é real, pero muito mais complexa. Agora, entendemos muitos outros mecanismos de interação entre elas que simplesmente a questão de sítios ou a produção de fatores antimicrobianos. Há outras interações, como, por exemplo, assim, podemos ter um grupo de micro-organismos que são de espécies distintas e que convivem juntos, como, por exemplo, podemos ser nós três aqui, e eu começo a produzir um determinado metabolito que nós três produzimos, mas como eu sou muito eficiente nisso, os outros podem perder sua capacidade por um determinado tempo e convivemos aí, compartimos isso. Se algo sucede a mim e eu perco essa oportunidade, ou eu salgo do sistema por algum motivo, os outros dois imediatamente começam a produzir isso. Então, existe uma cooperação muito grande entre grupos. E mais do que estar falando quem é saber quem são, quais são os metabólitos produzidos por esses e como eles convivem. Uma ação estrutural, porque sabe-se, por exemplo, que quando estamos falando em microbiota, quanto mais estabilizada essa microbiota, mais temos uma boa função, uma boa estrutura dessas, das funções intercelulares, regulam o turnover e causam uma fortificação da barreira. Metabólica, pela fermentação de produtos, já falei aqui, por exemplo, do butirato, também algumas vitaminas que podem ser produzidas, e, sem dúvida, a questão imunológica, porque o término que alguns investigadores dizem é a educação do sistema imunológico. Lo educa, porque aí temos o reconhecimento que é necessário, mas, ao mesmo tempo, temos aí uma modulação desse sistema com desenvolvimento de tolerância imunológica. Então, todo isso vai ser afetado e afeta a diversidade.
dice que quanto mais diversa é essa microbiota, mais é estável ou mais é buena em termos de organismo, não? ¿Por quê? Porque o hóspede reconhece a diferença entre esses microorganismos e assim se pode fazer a tolerância, não? E essa tolerância, uma vez estabelecida, é mais difícil de causar a desbiose. A tolerância é essa capacidade de estar aí em contato com o hóspede, estar em uma boa relação. Algo que também está muito claro em mamíferos, e sobretudo hacíamos uma hipótese de que se passa em aves, mas necessitamos fazer trabalhos mais profundos nisso, é que há uma relação muito direta sobre a questão hormonal e de neuroreceptores que são produzidos por esses micro-organismos e que vão afetar diretamente o hóspede, como da mesma maneira o hóspede, com a produção de alguns, como por exemplo cortisol, alguns desses podem afetar diretamente a microbiota. Então, por exemplo, já foi descrito em seres humanos que estresse com a liberação de cortisol afeta, claro, a constituição dessa microbiota e a relação com o hóspede, como, de la mesma maneira, neurotransmissores que não são laicos, são similares, são iguais, em termos estruturais, a dos seres humanos, são produzidos por essa microbiota e pode afetar o humor e pode afetar o estresse do hóspede. Então, por isso, falam que têm uma relação aí muito cercana, não? Bueno, voltando aí à parte do intestino, temos que aqui tem a mucosa intestinal e o muco com sua constituição. É importante que sabemos, por exemplo, que o muco se divide em duas camadas. Uma camada que é muito mais cercana às células, não? E normalmente muito mais espessa, e uma camada mais liquefeita que se queda fora. Em verdade, a grande maioria dessa microbiota, desses micro-organismos, não estão em contato direto com o epitélio do hóspede. Estão aqui nessa camada mais superior e, preferencialmente, por uma questão de defesa, não chegam a ser reconhecidos ou não chegam cerca dessa mucosa intestinal. E aqui, nessa camada mais cerca do epitélio, há produtos como peptídeos antimicrobianos, e esses estão sendo falados muito agora, vocês vão encontrar muitos agora falando desses, são produtos produzidos por ele próprio hóspede, e que aí estão com a função antimicrobiana ou de desestabilização desses micro-organismos, assim como imunoglobulinas, do tipo IgA, por exemplo, e isso permite que tenhamos essa compartimentalização, de maneira que nem tudo o que tem aí em termos de micro-organismos está sendo reconhecido ou ou estando em direto contato com o hóspede. Entretanto, claro que alguns desses micro-organismos são capazes de passar essa barreira e aí encontram o epitélio. Quando isso se passa, é fundamental que eles tenham um reconhecimento disso. Porque as estruturas desses micro-organismos, seja por estruturas de parede celular, seja por estruturas de fibras, flagelos, ou coisas que não são comuns ao epitélio de uma célula animal. Não? Então, há distintos receptores que são capazes de reconhecer o que chamamos de estruturas padrão de patógenos. Porque ao longo de vários anos, estamos aí expostos a esses antígenos e desenvolvemos geneticamente esses receptores que têm essa detecção. Não? Então, aqui, uma vez mais, temos a maior parte da microbiota aí, lejos, sem ter contato. Se algumas dessas chegam aqui, aí são reconhecidas e desenvolvem uma resposta que vem mais de cá. Aqui são os distintos receptores que podem reconhecer essas estruturas como lipopolissacárides, peptidoglicanos, fibras, flagelos, e estamos falando aqui tanto de toll-like receptors ou peptidoglicano receptores, e que podem ser tanto externos à célula ou dentro do citoplasma, por exemplo, para a detecção de vírus e outras coisas. Então, uma vez que são reconhecidas essas estruturas, que não são próprias, desenvolve uma formação aqui de liberação de NF-κB, que é
una molécula aquí que empieza una respuesta, ¿no? Por parte de esa célula que está siendo reconocida. Mira que el reconocimiento de esas moléculas inicia entonces la liberación de moléculas de defensa, como por ejemplo la liberación de reactivos de oxígenos, ¿no? Los radicales libres, algunos péptidos antimicrobianos, ¿no? Como por ejemplo la lisozima, que puede hacer una degradación de pared celular, principalmente de peptidoglicanos, y de la proteína del sistema complemento. Entonces, eso se puede pasar aquí durante el primer reconocimiento. Como ella reconoce estructuras padrões, entonces no está reconociendo la coli, la salmonella o el lactobacillus, está reconociendo estructuras. Y esas estructuras son comunes tanto para aquilo que llamamos de buenos microorganismos como malos microorganismos, porque ambos tienen pared celular y pueden ter esas estructuras reconocidas por el hóspede. Es importante saber cómo el hóspede hace esa diferencia, cómo vas a saber si es bueno o malo y cómo vas a hacer ese equilibrio. Bueno, la información que tenemos hasta hoy es que cuando estamos hablando de un microorganismo que tiene un efecto de lesión, que intenta atacar y que causa alguna alteración en esa célula de forma más intensa, lo que tenemos es un reconocimiento rápido, una respuesta muy fuerte con liberación de metabólitos inflamatorios, principalmente citoquinas aquí, y que van a activar una respuesta inflamatoria. Porque la relación con el hóspede es una relación de mucha patogenicidad. Ahora, otros microorganismos, como por ejemplo lactobacillus, también tienen pared celular, también tienen todo eso, pero no tienes la intención de adentrar a la célula o no tienes la intención de causar lesión o producir metabolitos que pueden causar lesión en esa célula. Entonces son reconocidos, pero al mismo tiempo, como los sinales son muy flacos, muy débiles, lo que vamos a tener es una respuesta, sí, pero rápidamente una respuesta de modulación asociada à liberação de interleuquina 10 e células T regulatórias que regulam a resposta imune, levando ela a um processo de tolerância. Ou seja, eu sei que não é próprio, eu sei que não é meu, pero vou a tolerá-lo. ¿Sí? E essa tolerância é adquirida durante a maduração do sistema imunológico. Quanto mais jovem, menos tolerância tem, porque não conheces, não? À medida que vas reconhecendo esses micro-organismos, vas desenvolvendo essa tolerância. É específica, ou seja, não é uma tolerância que vas passar para todo, pero hoje se sabe que se pode ter tolerância cruzada. E deve estar presente em sempre a mesma quantidade. Ou seja, eu posso ter uma tolerância agora para um determinado microorganismo, pero se se cambia algo, por exemplo, temos uma disbiose ou algo assim, pode ser que cambiamos também essa relação de tolerância com o hóspede por incrementar, por exemplo, a quantidade de um determinado microorganismo, ou porque esse microorganismo começa a produzir, por exemplo, fatores de patogenicidade que aí cambia essa relação de tolerância. Então, todo isso, vírus, bactérias, incluso lesão, que não são necessariamente por microorganismos, não, como, por exemplo, o alimento. Hoje, por exemplo, o Dr. Michael Gu habla muito da inflamação estéril, que quer dizer assim, quando não há um microorganismo necessariamente involucrado. Esse é o caso, por exemplo, do excedente de nutrientes que há. Quando nós fazemos uma formulação de dieta muito alta, o pollo come muito, e esse excedente de nutriente pode por si só fazer uma inflamação, e é um processo que vamos estudar juntos no próximo semestre, que vou estar com ela, vamos desenvolver algo nesse sentido. Todos esses processos de estímulos vão ocasionar a liberação de fatores e ocasionar que pode levar a uma inflamação. Então, assim, como recapitulação, em um organismo saudável, em um intestino saudável, nós vamos ter os microorganismos, normalmente nessa compartimentalização separada, não? Alguns que chegam aqui são reconhecidos, o desenvolvimento da tolerância imunológica, o que permite, por exemplo, que se tenhamos aí uma boa digestão, o alimento seja absorvido por aqui e haga toda a sua função como deve ser. Aqui, em el oposto, temos já uma ruptura dessa barreira, não? Essa barreira física.
já temos uma mais fragilidade, uma debilidade das funções firmes, e tudo isso promove o que chamamos de uma desbiose, com uma desregulação e um processo inflamatório acá. Además do custo que já está aqui, claro que podemos ter aqui um alimento já com condições de ser absorvido, pero nessa condição a absorção não é a mesma. Acuerden que durante o processo de inflamação, o que passa? Os vasos sanguíneos se abrem entre as células endoteliais e saem de ali células de defesa que vêm a ser a defesa do tecido que está aí. Então, não esperem que nesse momento vas ter absorção. O que vamos a ter é, sim, uma salida para fora e uma redução na absorção de los nutrientes. E, además do custo. Então, o que buscamos muitas vezes dentro desse processo é que tenhamos uma diversidade de microbiota. Por quê? Porque essa diversidade faz com que o huéspede reconozca distintos micro-organismos, distintos grupos, e com isso esteja mais maduro para manter a tolerância, não? E isso vai ser afetado, por exemplo, por el huéspede, quando temos, por exemplo, alguém, um animal com imunossupressão. Por qualquer enfermidade que seja, enfermidade de Gumboro, imunossupressão por estresse, micotoxinas, tudo isso pode levar a uma imunossupressão que por si só vai afetar essa diversidade. Microbiológicos, que seria a própria competição entre eles, e claro, o ambiente, e aqui em el ambiente, o principal, a dieta. Ou seja, cada vez que nós cambiamos a dieta, em termos de fórmula, ou seja, estamos fazendo uma fórmula de pré-iniciador para iniciador, ou sobretudo de iniciador para crescimento, incrementando a quantidade de energia, é claro que durante esse período de cambio de dieta, vamos a ter um cambio de microbiota que pode levar a uma desbiose. Isso é esperado. Isso dentro do processo de estratégia de reconhecimento, já sabemos que vai suceder. Então, disse que esse período, quando estamos fazendo cambios de dieta, se espera uma desbiose, e é normal que suceda. E como se espera, esses são os melhores momentos de termos a resposta a aditivos melhoradores de saúde intestinal. Porque é nesse momento que tem que provar sua maior capacidade. Então, por exemplo, a qualidade da matéria-prima vai afetar essa microbiota. Se temos esse tipo de matéria-prima, vamos estabelecer uma determinada microbiota aí que alcança a usar o que sobra dessa digestibilidade. Agora, se temos países que têm menos digestibilidade, o que vai a passar é que vai subir muito mais substratos. Alguns micro-organismos são mais rápidos, são mais efetivos em desenvolver esses substratos e por isso vão crescer, vão incrementar sua quantidade e com essa situação vamos ter o que chamamos de desbioses. ¿Sí? Então, antes mesmo de pensarmos em micotoxinas, aí já temos esse problema. E se pensarmos em micotoxinas, además, vamos ter a micotoxina que pode ser usada por alguns micro-organismos que podem sobreviver a elas e outras que não podem. Isso, por si só, também vai causar uma desbiose. Esse é um trabalho que publicamos aí, em 2017, fazendo o controle, não? Temos grupos controle, dieta controle, com aflatoxina, com eiméria, desafio com eiméria aqui, e a associação de los dois. Quando miramos, por exemplo, o que passa em termos de ganância de peso, consumo de alimento, conversão alimentícia, o que miramos aqui é que quando temos uma dieta só com afla, ela é capaz de incrementar em 17% o consumo de alimento. Provavelmente por quê? Porque a digestibilidade aí, de alguma forma, está afetada e o animal vai a buscar mais alimento para propor isso, não? Uma redução em 3% em ganância de peso e mais 3 pontos em conversão alimentícias, não? Agora, se estamos falando em afla mais coccidiosis, que seria a associação com a infecção do coccidio, mira, em vez de não vamos ter um incremento em consumo, mas vamos ter uma redução em consumo. Isso por quê? Porque quando há uma infecção e um processo inflamatório, isso, o que vamos ter é a liberação de citoquinas pró-inflamatórias que afetam diretamente o cérebro, reduzindo o consumo de alimento. Isso se passa com nós outros, não? Cada vez que estamos enfermos, o primeiro que passa, um estado febril, é baixar o consumo de alimento. Então, mira a diferença aqui. A perda de peso é de 16%, mas se mira a conversão alimentar, não cambia.
comparado a essa, é 1 ponto contra 3. Ou seja, vai ter muito, se você mira para a conversão alimentícia, vai pensar que não há grandes problemas, mas quando mira isso, vai ver que é. Então, eu estou mostrando a vocês, porque dependendo do parâmetro que vocês estão monitoreando, o efeito é distinto se é uma infecção ou se é uma intoxicação. ¿Me entiendes? Bueno, e quando falamos em desbioses, que seria esse desequilíbrio da microbiota, de aquilo que já está aí, e uma reação estranha, rara, não? do hóspede a essa variação de microbiota, temos que acordar que a enterite necrótica, que está muito associada, por exemplo, à retirada de promotores de crescimento, nada mais é do que uma desbiose. Não? Por quê? Porque o Clostridium está aí. Ele faz parte da microbiota, mas está aí, eles ciegos, e normalmente em um estado de equilíbrio. Quando há um desequilíbrio, normalmente o que passa é quando temos, por exemplo, excedentes de nutrientes, alguma condição de estresse, uma infecção com coccídeos, por exemplo, vamos a ter um efeito ou de produção de muco ou um excedente de nutriente que vai fazer com que os clostrídeos incrementem sua produção, incremente seus fatores de patogenicidade. E isso pode levar, então, a esses problemas. Algo que nós estamos discutindo agora, recentemente, com alguns nutrólogos, é, por exemplo, a qualidade, o tamanho de la partícula. O que temos mirado é que, por exemplo, em aves, que temos o retroperistaltismo. O retroperistaltismo quer dizer o alimento faz desde proventrículo, mollera, duodeno, pode volver quantas vezes necessário, até que o tamanho da partícula diminua. E também esse retroperistaltismo pode vir desde os ilhos hasta el duodeno. Então, quando temos partículas muito pequenas, a hipótese que temos é que se passa muito rápido por la mollera não desenvolve, e também os movimentos peristálticos é diminuído como um todo. E isso faz com que, às vezes, essa microbiota pode ser diminuída ou fazer essa desbiose, não uma diminuição, mas há uma desbiose, um desequilíbrio dessa microbiota por el tamanho da partícula, por redução de los movimentos, não? E tudo isso pode levar-se a um processo de maior inflamação. Miramos, por exemplo, em alguns casos de campo, que quando há partículas mais adequadas, maiores, mais grandes, não? Temos movimentos peristálticos maiores, e isso pode trazer, por exemplo, o butirato que está sendo formado lá ao final do ilho, em los ciegos, para arriba, movimentando e fazendo um balance dessa microbiota. Então, são muitos os fatores integrados dentro disso, não? Então, uma vez mais, acordando a vocês esses fatores e o que pode passar aqui. Esse é um trabalho que já foi aceito em Poultry Science, deve sair no próximo mês. É um trabalho de meu estudante, onde nós estamos aplicando um método de avaliação da mucosa intestinal, aplicando números, ou seja, aqui não estamos só valorando a velocidade, mas estamos valorando, por exemplo, presença de inflamação, presença de cistos, edema, espessura de lâmina própria e todo o demais. Pero mira aqui uma velocidade íntegra. Aqui tienes o epitélio, não? Os azules são células caliciformes, produtoras de muco, e os demais aqui absortivas. Então, mira, se temos um alimento e tienes uma boa digestibilidade por fatores aí que são afuera disso, não? Como, por exemplo, produção de enzimas e todo o demais, ele vai ser absorvido, entrar aqui na lâmina própria e daqui vai ao hígado e ser processado. Quando temos um processo de infecção, e aqui nesse caso com coccídeos, o que vemos é o mesmo, o epitélio aqui, pero aqui adentro já não é algo que permite a entrada de nutrientes de forma rápida. Temos um edema, que são esses pontos blancos aqui. Temos a proliferação de células imunológicas, os cistos, e tudo isso promove uma superfície que, además de parecer grande, não é funcional, porque não tienes a mesma capacidade de função. Muitas dessas células aqui, essas que estão aqui, são enterocitos, mas são enterocitos em uma forma jovem, que não tienes a mesma capacidade de absorção. Então, toda essa desestruturação aqui diz que podemos ter alimento aqui afuera, que foi bem digerido, porque tínhamos capacidade de pâncreas, de enzimas, de todo, mas não vão ter a mesma absorção. E sabes que tem alguns autores, como, por exemplo, o Dr. Newwood, de Bélgica, que diz que o efeito dos promotores de crescimento antibióticos
mais do que ser um antimicrobiano, é ser um anti-inflamatório. E é provado que alguns antimicrobianos utilizados como promotores de crescimento têm, em verdade, uma função que reduz o processo inflamatório de macrófagos com produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, se isso for realmente o que passa, é o que poderemos buscar um produto que, para substituir o promotor de crescimento antibiótico, deveria ter uma função aí, com essa possível anti-inflamação. Eu não estou completamente de acordo que seja sempre um fator anti-inflamatório, mas eu creio que uma associação de anti-inflamação com antimicrobiano pode ser o que passa, não? E aqui nesse trabalho hicimos a comparação da velocidade intestinal aplicando esse método de análise numérica em um grupo controle que não ha sido desafiado, não? E aqui mira as velocidades, mira principalmente a espessura da lâmina própria, como está aí, como se diz em espanhol? Não é fina? Fina? Delgada. Ok? Agora mira lo mesmo em um grupo que ha sido desafiado com Eimeria e Clostridio. Mira o que passou. Vou volver para que não quede dúvidas. Aqui e aqui. E isso está diretamente correlacionado com ganância de peso. Quanto mais espessa a lâmina própria, mais baixo a ganância de peso. 0,8 conseguimos de correlação. Então, não é algo muito pouco, não? E aqui, quando temos um antibiótico promotor de crescimento. Mira, o desafio e o desafio com o promotor de crescimento. O promotor de crescimento aqui não tinha efeito sobre mérias, por isso não vai chegar ao ponto que estávamos antes. Pero outros fatores, talvez o controle dessa microbiota, ou talvez o fator como anti-inflamatório, nos demonstra aqui que temos uma melhora. Então, usamos isso para mostrar a vocês que isso pode ser uma das formas de avaliação de produtos que vão aí buscar uma melhora como promotores de crescimento e que não sejam antibióticos. Então, é como um resumo de como a microbiota pode estar interferindo com os problemas que vocês têm em campo. O que teríamos é assim, uma gama de fatores que começam com micotoxinas, coccidios, manejo, fatores antinutricionais. Hoje por la manhã, por exemplo, discutia com o Dr. Ruiz todos os problemas de inativação de soja que temos e que sempre vamos a ter aí, às vezes, algum fator antitripsina quando usamos a soja, sobretudo na forma de poroto, não? Na forma integral. Então, tudo isso, quando passa, há, claro, um efeito sobre a digestibilidade, mas também afeta a microbiota. Porque isso, de alguma maneira, ou afeta diretamente os micro-organismos, ou a liberação de um substrato, además de outro, vai fazer com que tenhamos o efeito sobre a microbiota. E isso vai passar em horas. Não é necessário esperar dias para isso passar. Isso é muito rápido. Estamos falando de micro-organismos, então isso passa muito rápido. E os micro-organismos respondem com ação, começam a produzir toxinas, como é o caso do Clostridio, não? Aumenta radicais livres e todo o demais, não? E quando isso está passando aqui, acuerdem, nós vamos abrir e não vamos mirar nada. Não é algo que vão mirar por olhos. É rápido, está passando, e às vezes nós não estamos mirando aí. Depois, esse incremento em produção de bacteriocinas, de enterotoxinas, de gás, vai começar a ter uma resposta do huéspede com a produção de muco. Então, a passagem rápida é um dos primeiros pontos que vamos a ver. Por quê? Porque incrementa o muco, incrementa a taxa de passagem e uma inflamação que, como mostrei a vocês, está afetando diretamente a funcionalidade. Então, hoje, además de falarmos do término saúde intestinal, estamos falando em funcionalidade. Quanto isso está afetando a função de digestão, absorção e proteção. E depois disso, não, aí vamos a encontrar lesões, gases, muco, não? Pero isso já passou alguns dias desde que o problema começou. Por isso, a evolução epidemiológica é muito importante, não? Para que tenham a ideia e aí, então, mirar os problemas. Mira que tudo isso que se passa em la microbiota, toda essa alteração, vai sair de onde? Por las heces, vai estar em la cama, vai estar em aire, sobretudo
porque os pollos estão aí cerrados, não? Ou os animais estão cerrados. Então, essa alteração de microbiota não está só no trato gastrointestinal, está no aire. E mira, acuerden que os animais, as aves, têm o sistema respiratório muito mais aberto, não? Muito similar aos répteis, sacos aéreos, que estão em contato com vários órgãos, que estão em contato com os huesos. Então, é muito comum que depois que tenham um problema de enterites, empiece a ter problemas de aerossaculitis, problemas de huesos, não? Que já foi falado aqui por Dr. Weidman, não? Que discute muito bem sobre a relação disso. E isso adentra por via aerógena e vai afetar vários dos sistemas. Então, quando estou falando em desbiose, estou falando de enterites, passagem de alimento, problemas de respiratório, problemas huesos e, claro, a performance que vai ser afetada. Então, é importante mirar que o desequilíbrio da microbiota lo hace na prática, não? E quando isso se passa, quando uno mira todos esses sinais clínicos, toda essa performance, o primeiro que pensa, vamos a tratar com antibióticos. E aí está todo mundo dizendo que nós não podemos usar antibióticos. Mas a mesma legislação diz assim, que se necessita tratar, temos que tratar. Lo mínimo, mas sempre que necessário. Então, claro que quando tudo isso se passa, não vamos aí deixar os animais a sofrer, vamos usar antibióticos, mas se temos uma visão estratégica, poderíamos ter mirado e tomado alternativas, porque já sabíamos, às vezes, que tinha micotoxinas, porque já sabíamos que a qualidade de granos, porque já sabíamos o problema de cambios de alimento, porque já tínhamos informações para isso. Me entendes? Então, se vocês querem pensar em bajar o uso de antibiótico, e devemos pensar mesmo, porque por o conceito de saúde única, que eu sei que ayer o professor Caron já ha falado aqui para vocês, é que nós somos responsáveis por aquilo que hacemos. Então, não quer dizer não usar antibiótico. Mira, quando começou o uso do promotor de crescimento? 1950, quando Moore hizo as investigações, disse, mira, coloca um antibiótico aqui e temos melhor eficiência. ¿Sí? E quando lo hizo isso, o que passava em 45? O final de uma guerra. Pessoas precisando comer. E nesse momento não estávamos preocupados com problemas de antibiótico, de resistência, de nada. O que queríamos era comida. E claro, eles vieram aí para salvar muito a produção e muitas pessoas em termos de incrementar a produção de alimento em nível mundial. Pero hoje temos outras alternativas. Hoje sabemos muito mais, hoje sabemos de microbiota, hoje sabemos de interação, então agora podemos aí pensar calmamente em outras coisas que fazer. ¿Sí? Por quê? Porque quando é necessário, sim, usamos antibióticos, mas sabemos aqui rapidamente nesse estudo que depois de um tratamento antibiótico reduzimos a diversidade da microbiota. Ou seja, alguns micro-organismos sobrevivem àquele tratamento e outros não. E essa diminuição de diversidade favorece a desbiose. Por que favorece? Porque se eu reconheço só um grupo de micro-organismos, eu fico muito mais sensível a cambios. Me entendes? Então, usar antibiótico nem sempre quer dizer. E outra coisa que digo, eu não sou contra os antibióticos, mas eu quero que pense. Quando falamos em antibióticos, nenhum das pessoas de campo me pergunta se está funcionando ou não. Mas se chego com um produto novo, um probiótico, um ácido, o que seja, já querem dizer, como funciona? Será que funciona? Por que não tienes isso? Será que funciona no promotor que vocês estão usando aí? Já pensaram nisso? Como valoram isso? Porque temos na cabeça que poner antibióticos sempre é bueno, que sempre estão resolvendo todos os problemas. Mas temos que valorar de la mesma maneira que vamos valorar as novas tecnologias que vêm. E, además, eu creio que para nós outros técnicos, trabalhar com isso é muito melhor. Porque me acuerdo quando tinha, que meu papá, quando tinha algum animal enfermo, ia à agropecuária, comprava um antibiótico e listo, não necessitava de um veterinário. Não. Agora, como estamos aí, estamos em um novo momento, onde o trabalho, o estudo, a tecnologia que cada um de vocês tem, hace diferença. Então, agora não é um produto, agora é sistemático, agora é uma questão de educação. E valora muito mais a nós outros, nosso trabalho.
é uma forma muito distinta de ver as coisas. Eu não vejo esse problema de reduzir antibióticos como algo que faz em contra nós outros. Ao revés, é algo que vai fazer com que realmente comprovamos a importância de nossa profissão dentro desse processo. Bueno, em Ponedoras, agora que vi que tienes outra sala, pero de igual maneira, em Ponedoras temos o mesmo problema de los pollos, lo único que como o efeito é assim, pouco mais despacio. Por exemplo, quando há algo que se passa aqui, na microbiota, em el hígado, o efeito vai se passar em huevo. Muitas vezes vocês não vão ver lesões tão claras como em pollo, por a relação de consumo, pero a qualidade do huevo, a qualidade do pollito que vem de aí, vai ser afetada em uma forma mais distinta. Então, imagínate, se eu tenho 2 ou 3 dias, 4 dias para aparecer uma desbiose na ponedora ou na reprodutora, vamos a ter aí, quizá, uns 15, 20 dias, e vocês vão ter problema em cascarão, em tamanho de yema, qualidade clara, não? E, então, esse ponto deve ser sempre valorado quando nós pensamos em termos de avaliação para esses animais de largo prazo. Então, a ideia é assim, monitorar, correlacionar para solucionar. Não tienes algo que está listo. Eu não tenho para dizer a vocês, haga isso, compre isso que vai funcionar. Não. Nós temos que trabalhar de forma sistemática, profissional, integrando toda a informação que temos para tomar uma decisão, não? E que a decisão será rápida. Por exemplo, quando aplicamos esse índice de nós em relação a promotores de crescimento, e aqui estamos falando em promotores antibióticos, algo que nós vemos é assim, quanto mais alto o índice, quanto mais lesão em el trato intestinal, mais baixa a digestibilidade e a ganância de peso. Então, conhecer essa relação é importante para que saibamos como vamos a trabalhar nisso, não? Essa é uma relação importante. Empezar a monitorear, empezar a mirar as coisas. Então, como considerações finais, temos que a relação microbiota e hóspede é muito importante para desenvolver imunidade e manter a saúde e, por que não, a funcionalidade desse trato gastrointestinal. Quanto mais rápido nós podemos desenvolver ou que o hóspede tenha uma tolerância com a microbiota estabelecida, mais rápido é a forma como vamos ter uma defesa, não? Aí no intestino. Por exemplo, uma medida que para mim me custa muito dizer a los outros para pensar é o uso de antibiótico em la incubadora. Eu sei que muitos lo hacen, pero quando estão fazendo isso é como se estivera retardando o tempo de tolerância, ¿me entiendes? Porque estão deixando tempo que o pollito está bem, hasta os 7 dias, a ganância de peso todo bem, pero quando acaba o efeito do antibiótico, aí vas começar a ser algo que já deveria ter começado na semana antes. E aí temos, às vezes, os problemas. Então, é uma questão de pensar de forma científica, de forma profissional, não? Estabelecer esse equilíbrio necessita considerar fatores nutricionais, ambientales, não? Para ser a relação. Não é algo que está lejano. Estamos falando, por exemplo, de dia de muito calor, com galpão aberto, por exemplo, estresse, falta, o animal não come, se não come, cambia a microbiota, porque não tem substrato, e isso vai trazer seguramente uma desbiose. Se há uma vacunação, ou tudo isso. Então, é importante fazer a relação. É claro que o fato de que nós temos esse problema de análise de microbiota é muito complexo, mas vocês têm que estar buscando novas formas de valorização, pode ser análise em campo, pode ser histologia, como eu estou dizendo. A histologia é boa quando se compara a macroscopia, porque às vezes quando está fazendo necrópsias a campo, está pensando em outras coisas, não está aí tão preocupado, então, fazer com outros, com auxílio de laboratório, pode ser algo interessante. E como eu disse, todas essas análises que nós estamos fazendo é o primeiro passo. Em futuro, eu tenho seguro que, quizá, aí, nos próximos 3 a 5 anos, algum laboratório do mundo, que já sei que alguns já estão muito adelantados nisso, vão ter marcadores específicos para a qualidade intestinal. Não temos hoje, principalmente para aves. Mas já há estudos avançados nisso e quizá em futuro não vamos precisar fazer necrópsias, nada disso. Podemos sacar umas fezes, fazer teste rápido e dizer se está bem ou mal. Mas não importa que tenhamos essa ferramenta ou não,
se nosotros no hacemos la correlación con factores de campo, la herramienta no va a servir para nada. Es lo mismo que decir a ustedes, por ejemplo, tenemos métodos buenos para análisis de micotoxinas y no es de hoy. Pero não adianta ustedes saber que tienes micotoxinas se não hacer toda a integração do processo. Então, estamos caminhando para isso em termos de controle. Microbiota temos muito mais que aprender, cada ano vamos ter mais informação, mas basicamente temos que começar com isso. Muitas graças. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. Tenemos un tiempito para preguntas. Acá hay una. Elizabeth, buenas tardes. Bueno, lamentablemente la pregunta que más me importaba era lo que mataste al final, que era cómo realmente poder distinguir esos cambios en la microbiota. Si bien vos contabas que era casi una película que iba mutando, hacemos muchas cosas justamente como la legislación argentina ya abarca que de a poco tenemos que ir abandonando antibióticos. Se hacen muchas cosas para fortalecer la microbiota, la flora benéfica y trabajar mucho en ese camino para trabajar en la prevención y no estar atajando después los errores. En ese camino uno siempre, quizás hay muchos parámetros para trabajar, pero si uno trabaja la dieta específicamente, se pregunta qué cambios estarán produciéndose realmente. O sea, tengo que esperar a ver los parámetros zootécnicos o mortalidad o enfermedad para ver si... Quería saber si en este trabajo, bueno, aparentemente vos solo hacés histopatología, no tenés otra forma de ver la microbiota. Si tiene a una base estable de alimentación, podemos encontrar una flora benéfica determinada o una flora patógena determinada. Y en todo caso te quería preguntar si en algún momento está delimitado en qué zonas, o sea, si la flora patógena y benéfica está distribuida en forma homogénea a lo largo de todo el tracto del intestino grueso o tiene... Tengo idea de haber escuchado que la flora benéfica está más en la parte principio del intestino grueso y la flora patógena más al final. Quizás es simple. Suficiente. Gracias por la pregunta. En verdad, sí. Siempre es de la naturaleza humana hacer algo muy complejo y algo sencillo. Entonces, esa idea de que tenemos una flora benéfica al principio y después no, olvídate, no tienes nada ahora. Sobre todo no sabemos lo que es benéfico y lo que no es. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque un determinado microorganismo, como por ejemplo los clostridios, que estamos ahí siempre peleando con ellos, hay algunas cepas, ¿no?, que son en verdad muy buenas y que necesitamos que estén ahí. Entonces, están ahí atrás y no son malos. Entonces, así, depende mucho de la condición que ese microorganismo se encuentra. Por ejemplo, tener coli no patogénica es algo normal y puede ser hasta bueno en alguna situación. Pero cuando, por ejemplo, falta substrato, en el caso, por ejemplo, de tenermos un estrés de calor en algunas horas del día, el animal para de comer. Y cuando para de comer, lo que sabemos es que esa coli no patogénica empieza a producir colicina, microcinas, que son bacteriocinas que van a hacer efectos sobre los lactobacilos. Entonces, en principio, la coli no patogénica no era un problema. Ela se torna un problema cuando ela tiene que pelear con otros para se establecer. Entonces, mismo hoy nosotros no estamos seguros de lo que podemos llamar de que sea bueno o no es malo. Depende mucho de la situación. Así como nosotros, ¿no? Todos somos buenos. Pero si no tengo comida aquí, estamos cerrados aquí con un mes aquí dentro, no sé qué pasa, ¿no? Como uno va a actuar y otros, ¿no? Entonces, ellos son lo mismo. Los microorganismos son buenos o malos dependiendo de qué situación estamos pasando. Y, por ejemplo, así, yo siempre discuto eso con el pessoal de microbiota, a veces a ellos no me gusta escuchar eso, pero cuando hablamos, por ejemplo, de ruminantes, ¿cuánto tiempo sabemos que hay microbiota en rumen? Millones de años.
qual de nós outros que trabalhamos com a parte de ruminantes, fazendo nutrição ou manejo, estão preocupados que tipo de micro-organismos está aí? Qual é o nome e sobrenome? Não. Sabemos que há grupos que nos querem mais importantes ou que nos queremos valorar mais que outros. Mas o importante é o conjunto e, sobretudo, os produtos que são a partir deles. Então, eu creio que hoje essa loucura por tentar saber que cada um dos micro-organismos que estão aí estão fazendo, é mais importante saber que grupos estão e os metabólitos que estão sendo produzidos. E é nessa parte que nós vamos. Incluso, o segundo trabalho que estamos fazendo agora, já estamos involucrando microbiota com essa parte de histologia, não? Porque hasta rato temos agora conexão com outros laboratórios que estão nos ajudando nisso e vou ter muito mais informação disso em futuro. Mas ainda em termos de microbiota, eu creio que a nossa preocupação é estar fazendo análises, porque só tendo dados no futuro podemos estabelecer que é bom ou que é malo, mas em el momento não é uma questão de saber quem é ou isso, mas mais saber quando tienes um cambio de dieta ambiental ou aço, que efeito teremos depois para saber manejar isso. Eu creio que isso é muito mais prático para nós outros agora e seguramente dentro dos laboratórios as pessoas estão buscando informações mais importantes. Por exemplo, eu tenho um estudante que foi aos Estados Unidos para trabalhar com microbiota, defendido há 2 semanas atrás, e teve a oportunidade de ir, foi lá para trabalhar com microbiota depois. E o professor dele tinha um projeto de investigação para comparar com aves feras, sabes? Porque nessas islas do Pacífico e algumas islas do Caribe, eles têm algumas aves que eram domésticas e que foram largadas em la vida selvagem. Então, seria o processo reverso da domesticação, feralização. E sacaram muestras, evaluaram a microbiota que era distinta entre essas aves de campo, né, pollos de engorde, e essas de campo, essas feras. E essas diferenças bárbaras, há muitos micro-organismos que são comuns em aves feras e que nós outros não temos mais em pollos. Por exemplo, pollos têm muito mais clostrídio do que as aves feras. Por outro lado, as aves feras têm um processo inflamatório crônico no intestino e por isso ganham muito menos peso, porque provavelmente algum dos micro-organismos que estão aí reduzem a ganância de peso ou têm algum efeito contrário a isso. Então, é claro que todo o processo nosso de domesticação cambiou a microbiota e cambia também esse efeito. Então, há muito que nós temos que trabalhar em termos de compreender o que é bueno e o que é malo. Quando se pensa assim, o que está na natureza sempre é bueno, mas nadie está allá explotando ganância de peso em essas aves feras, não? Nós que queremos explotar isso, vamos ter sempre que pagar o preço. E o preço pode ser uma microbiota que seja muito mais instável, não? Então, o que tinha para dizer disso é que estamos seguramente aí trabalhando, mas agora em nível de campo não seria. Eu creio que sempre que temos a oportunidade, temos que estar valorando o microbiota. E quanto mais barato tiver, melhor, para termos dados. Mas hoje não temos dados suficientes para dizer que se tenha uma microbiota, isso quer dizer algo bueno ou malo. Buenas tardes. Si nosotros hablamos de salud intestinal, ovoscopía y disbiosis con inflamación, ¿hay algún trabajo que correlacione alguna alteración que veamos con el ovoscopio cuando tengamos un problema de salud intestinal, una disbiosis? Copio. No, ovoscopía. Ovoscopia, inflamação. Sí, porque sabemos que ciertas enfermedades, bronquitis infecciosa o micoplasmosis, por ejemplo, afectan la calidad de la cáscara del huevo. Cuando la gallina está enferma, tiene su intestino inflamado, ¿afecta en cierta medida la calidad de la cáscara? Porque semana a semana en ciertos lotes de postura vemos que hay diferencia, cambian las gallinas. Si hacemos ovoscopía todas las semanas, el mismo lote va cambiando. ¿Se correlaciona con algo eso sin tener un brote? Bueno, teóricamente se correlaciona sí, porque quando vocês têm uma disbiosis, tienes uma menor absorção. Tanto é que eu mostrava aí, normalmente isso vai passar não como no pollo, que é mais rápido, vai passar um pouco depois, não por o tempo de produção de huevo. Então, teóricamente sim. Se há um trabalho de correlação direta, assim, como estavam pedindo, não há, mas se queres podemos fazer.
Solo me dice, hacemos el diseño y ahí seguimos y publicamos. Pero teóricamente yo pienso que tenemos todas las bases científicas para que eso se pase. Y comprobar eso depende mucho de ustedes abrir las puertas para hacerlo. Por eso que siempre estoy diciendo, la relación de universidad con ustedes tiene que ser una relación muy cercana. Nosotros no podemos estar aquí diciendo cosas que ustedes no entiendan. Nosotros tenemos que estar hablando juntos. Hay muchas cosas que hacemos en la universidad y que tienes información, pero si nosotros no trabajamos juntos, no sabemos lo cuánto la información que tenemos allá puede ayudar a ustedes. Entonces es importante, todos los institutos de investigaciones, aquí ustedes tienen INTA, ¿no? Nosotros tenemos Embrapa, todos los países tienen su centro de investigación, tienen sus universidades. No hay como nosotros estar trabajando separados, porque ahí estamos haciendo un trabajo que no ayuda a todos. Entonces, às vezes, observaciones de campo como la tuya son fundamentales para que nosotros traigamos cosas más aplicadas y que podemos tomar información para decisiones futuras. ¿Sí? Sí, Oscar, la última, porque se nos termina el tiempo. Cortita y al pie. Bueno, sí, doctora, usted hizo mención a una relación aproximada entre genes del huésped y genes bacterianos. Primero, si la puede recordar, porque fue muy rápido. Y en segundo lugar, ese desequilibrio, por decirlo de alguna manera, ¿tiene alguna interpretación práctica? ¿Nos lleva a alguna conclusión? Esa desrelación entre de 10 a 1. No sé si me explico. El número. Bueno. Primero, ¿quién es el que tiene 1 y quién es el que tiene 10? No, es que lo que hicieron es que se compara el número de genes que tienes, el genoma humano, y el número de genes que encuentra dentro del trato gastrointestinal de la microbiota sería una relación de 1 gene para 10 genes encontrados allá. ¿Entiendes? Entonces tienes mucho más genes dentro de tu trato gastrointestinal do que tiene dentro del cromosoma de un ser humano. En pasado hicieron alguna confusión e hicieron la relación de que era una célula para 10 células, pero es una relación de genes y no de células. Bueno, la otra pregunta era La pregunta es si tiene, por el momento, alguna interpretación práctica, alguna conclusión, algo que fuera de lo pintoresco de la relación, ¿no? Si eso nos conduce a alguna reflexión. Las reflexiones son varias. Por ejemplo, si tenemos tantos genes ahí, quiere decir que la cantidad de microorganismos ahí es tan variada y ella interage muy derecho con todo lo que pasa contigo. Por ejemplo, si tomas un avión y vas a Europa, sí, el doctor que vas a pasar por eso ahora, ¿no? Si vas a Barcelona. Son 8, 10 horas dentro de un avión sob presión, además del fuso. Muchas veces habla que eso está relacionado, que llamamos de jet lag, el dolor de cabeza, a veces algo que se pasa, pero hoy se sabe que se cambia completamente la microbiota de una persona que se queda más de 8 horas sobre esa presión. Ese cambio de microbiota es que va a llevar para que tenga todos esos señales asociados a jet lag, el dolor de cabeza, el malestar y muchas veces una pasaje de alimento, no una má digestión. Eso para hablar en humanos. Entonces, varios son los factores de saber que el número de genes que tiene en tu intestino puede tener tanta influencia en tu cuerpo, mucho más do que sus propias células y su propia genética. Está mejor armado el enemigo. ¿Cómo? Está mejor armado el enemigo. Gracias. O de amigos, depende cómo sea. Bueno, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias. La despedimos Gracias con un a aplauso a la usted. doctora. Gracias, muchas gracias.